Se eu fosse começar a criar pela internet hoje, eu quero viver disso, mas todo mundo esqueceu quem eu sou. Então todo mundo que me conhece pelo Tira do Papel vai ter memória apagada por causa de algum bug do universo. Mas antes disso acontecer, eu posso enviar um conselho para o Thiago do passado. Eu posso enviar essa conversa para o Thiago pegar, sabe, nessa nova fase que ele vai ter de reconstruir sua presença online. Então, enquanto eu compartilho exatamente o que eu faria com você, exatamente o único conselho que eu daria para o Thiago do passado, eu vou estar criando um monte de coisa com a cor vermelha nessa folha de papel aqui. A criação de hoje é uma ideia da Rita Viscoso. A Rita faz parte do Criatividade Sem Bloqueio. E ela deu essa ideia, ela compartilhou esse processo que ela gosta muito de fazer no dia a dia dela, né? Ela diz que ela junta muitos elementos que ela tem da mesma cor, tipo fitas, canetas, etc., e coloca eles no lugar, começa a experimentar com elas, essa mesma cor, e ela vê o que sai de ideia, sabe? O que surge daquele processo de experimentação. E aí eu vi o comentário dela na comunidade, eu achei maravilhoso, e eu pensei, eu quero testar isso, eu vou juntar um monte de coisa vermelha e eu vou começar a desenhar. Por que eu escolhi o vermelho? Eu não sei. Eu acho que é porque é o que eu mais tenho variedade, assim, talvez da mesma cor, sem ser o preto. Então a gente vai começar daí e vai experimentar enquanto a gente fala sobre esse conselho que eu daria para eu do passado. Para eu do passado não, né? Para eu do futuro, no caso. Isso em teoria é uma coisa que eu estaria enviando para eu do futuro. E eu diria que antes de falar sobre o conselho em si, é maneiro imaginar o que vai ser o futuro da criação. Eu acho que essa é uma brisa divertida de se fazer, extremamente especulativa, eu não tenho certeza de nada, e que a gente pode brincar um pouquinho de fazer, né? Porque já que eu vou dar o conselho para essa pessoa que vai começar do zero, é bom que essa pessoa também perceba assim, o que eu acho que vai estar rolando. Inclusive você, se você tem uma teoria do que pode rolar no futuro, da criação, da internet, de consumo, entre aspas, de conteúdo, fica super à vontade de deixar seus pensamentos aqui, porque eu amo ficar brisando sobre essas teorias, tá? Então aceito comentários sobre suas teorias. Mas uma coisa que eu diria para esse Thiago do futuro é que eu acho que no futuro a gente vai ter muita coisa gerada por inteligência artificial das próprias redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que hoje em dia o Spotify, por exemplo, detectou que muita gente escuta lo-fi, né? Que é aquele estilo meio batidinha, relaxante. Eu adoro escutar, inclusive, eu brinco que é... Acho que foi o Lucas que me falou isso uma vez, Lucas Morello, que é isso que faz hipster estudar. É uma musicazinha tranquilinha, meio alternativazinha, assim. E aí o Spotify reparou que as pessoas não necessariamente sabem quem elas estão escutando. Elas não necessariamente se conectam com um artista de lo-fi, sabe? Simplesmente elas colocam uma playlist aleatória para tocar e ficam estudando, ficam trabalhando. É uma coisa, uma vibe meio música de fundo. Então o Spotify começou a gerar suas próprias músicas. Eu não sei, inclusive, se foi pagando gente, se foi usando inteligência artificial de fato, mas várias músicas lo-fi que estão no Spotify são de artistas, entre aspas, fantasmas. E eu não vou entrar muito no mérito aqui de se eu acho que isso é certo, se não é certo, porque não é o ponto da discussão, embora isso seja uma discussão relevante, tá? Mas eu acredito que isso vai acontecer também com o que você consome no Instagram, com talvez o que você consome no YouTube, no LinkedIn. Eu acredito que se você for uma pessoa que, por exemplo, gosta de ver os melhores momentos do futebol, então depois de uma partida importante você entra lá e busca no YouTube melhores momentos. Eu acredito que o YouTube vai começar a te servir isso. Se o algoritmo já entendeu que você busca esses melhores momentos, o YouTube, a inteligência artificial dele ali, alguma inteligência artificial, vai meio que já fazer essa curadoria e mostrar para você que isso vai reter você mais tempo na plataforma sem depender de alguém fazer isso. Lembrando que isso aqui é a minha teoria, tá? Eu não sei se isso aqui de fato vai acontecer ou não, isso foi só um exemplo aleatório, mas que eu acho que pode acontecer em áreas diferentes. Inclusive, só uma brisa sobre isso aqui que eu acabei de fazer. Eu preenchi essa maçã, que a ideia, não falei, né? Mas a ideia é que isso seja meio que o corpo de uma maçã, de uma forma inteira, porque eu acho que o pincel é uma ferramenta muito boa, né, para preencher inteira. Já essa caneta aqui, que é dessa ponta fininha, eu acho que é melhor fazer assim com listrinhas, embora não precise ser assim a listra. Já o lápis, eu não sei o que eu fiz com a listra de novo. Eu acho que um lápis é uma ferramenta meio... Não sei, eu posso fazer mais com ela do que só isso, sabe? Então eu vou experimentar aqui de novo com esse lápis. Eu gosto muito de questionar, assim, o que você pode fazer com cada material, quais são os limites dele, sabe? Como é que a gente usa ele, por que a gente usa ele dessa forma. Eu acho que existe a forma padrão de usar, existe a forma de quebrar o padrão, mas por alguma razão eu senti vontade de questionar isso que eu acabei de fazer. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante do futuro, e que posso estar errado, mas eu acho que as audiências vão ficar cada vez mais espalhadas. Eu acho que não só por causa dessa saturação de quantidade, né, de volume de coisas feitas, você vai ter essas IAs fazendo, né, conteúdos
canalizados basicamente para os seus interesses, etc. Mas você também vai ter mais gente que quer viver disso, né? Eu acho que isso é uma coisa bem natural dessas novas gerações. As pessoas querem viver de criação de conteúdo. Eu sempre falo criação de conteúdo com muito porque eu não gosto de chamar tudo de conteúdo, sabe? Mas enfim, eu vou usar esse termo daqui pra frente só pra gente se comunicar na mesma página. Então eu acho que da mesma forma que a minha geração talvez tenha crescido e uma galera queria, não sei, ser atriz, quer ser ator, não sei o que lá, porque via a galera na TV, hoje em dia você vê no seu celular isso, né? Então é uma outra relação que essa geração tem que a gente não tem. Acho que a tendência da minha geração, por exemplo, ou até pra cima, ou um pouco mais pra baixo, é às vezes até se distanciar das redes sociais, sabe? Então acho que é uma tendência quase contrária. Também não sei até que ponto as pessoas vão cansar, né? Porque se bobear o fato de ser tanta coisa, vai ter um movimento diametralmente oposto, assim, né? Então o pessoal vai talvez cansar e não querer estar ali na rede. Mas eu acho que sempre vai existir um movimento para os dois lados. Então nunca se sabe realmente. Mas o ponto é, eu acho que vai existir sim uma saturação maior. Eu acho que vai ter mais gente criando e vai ter também IAs criando, né? Então vai ter bastante volume, bastante quantidade de conteúdo na internet. Então se eu fosse recomeçar e ninguém mais lembra de mim, e eu preciso dar algum primeiro passo, né? Receber um conselho do Thiago do futuro, eu diria que o conselho que eu daria para esse Thiago é que ele passe um tempo desproporcionalmente grande, especialmente nesse começo, experimentando formatos, idealizando formatos. Primeiro porque ele está começando, né? Ninguém conhece esse Thiago. Então assim, é um momento maravilhoso para estar experimentando. Que ninguém está prestando muita atenção em mim. E se bobear, eu nem começo mostrando também, né? Eu começo só experimentando, só pra mim, fazendo alguma coisa que faz sentido, só pra me divertir. Não preciso estar necessariamente mostrando o que eu estou criando. E o que eu quero dizer com o formato? Só para deixar todo mundo na mesma página, um exemplo. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou conversando com você enquanto eu desenho alguma coisa. Então é uma espécie de conversa enquanto a gente cria. Mas também existem outros tipos de formato, como o Top 5 da Juvi, eu não sei se é Juvi ou Juvi, eu acho que inclusive é uma excelente referência, porque ela testa muitos formatos diferentes, pois ela faz basicamente listas de coisas aleatórias, né? Top 5 coisas que cheiram mal, sei lá, top 5 elogios que são genuínos. Um outro formato que também é comum, principalmente assim, Twitch ou YouTube também, são as lives de react, né, que a galera chama. Então a galera reage a alguma coisa que acontece ao vivo, tem o pessoal no bate-papo, no chat, trocando ideia ali, também comentando. Então esse é um tipo de formato. É claro que podem existir variações dentro disso, né, pessoas que fazem isso de forma diferente, mas são só exemplos assim pra gente estar na mesma página. Eu sei que muita gente sabe o que é, mas talvez tenha algumas pessoas que ainda não entendem o que é realmente esse termo. Então é basicamente uma coisa replicável que você pode toda semana ou todo dia publicar e que segue uma espécie de estrutura comum que a pessoa se identifica, que ela reconhece muito facilmente e que na internet, pelo menos, não existe muito, digamos, direito autoral sobre aquela coisa, né? Isso inclusive é uma conversa super interessante. De quando você pegar o formato de uma outra pessoa vira plágio ou não vira, né? Essa é uma discussão bem complexa, inclusive. Então o que eu diria para o Thiago do futuro fazer é passar um tempo bastante grande, não só brisando sobre isso sozinho, mas também trocando ideias com pessoas que ele conhece e também com inteligências artificiais, são um chat GPT-4 da vida, ou alguma outra ferramenta da sua preferência. Por que eu acredito que isso vai ser muito importante para o Thiago do futuro que foi esquecido? Porque eu vejo que muitas pessoas prestam muita atenção em distribuição sem prestar atenção em atribuição. Ou seja, as pessoas querem números, elas querem crescer rápido, mas elas não necessariamente criam uma coisa que distingue elas como marca pessoal, como empresa, seja lá o que for. E eu acredito que pensar em formatos é uma das formas mais legais de você não só conseguir fazer isso, mas também facilitar muita coisa no seu dia a dia de criatividade. Como eu falei que vai existir, eu acredito, um grande volume de criação, que as audiências vão ficar muito segmentadas, eu acho que cada vez é mais importante que se alguém esbarre com o que você faz, ela imediatamente meio que entenda sobre o que você é, o que você acredita, qual é a sua pegada, qual é o seu tom de voz. Acho que identificar isso de uma forma mais breve tem sido cada vez mais importante. Eu não sei como é que é o seu comportamento de consumo, inclusive, hoje em dia, mas se você vê alguém que você gosta, se você vê um vídeo que você curtiu, você naturalmente já segue a pessoa ou você para ver um pouquinho mais dos vídeos para decidir se você segue ou não? Como é que é o seu comportamento? Porque o meu comportamento normalmente passa por isso. Eu abro assim o perfil da pessoa, eu vejo quão parecidas são as outras publicações daquela publicação. Se eu vejo que existe uma consistência, eu penso, beleza, acho que eu vou seguir essa pessoa. Se eu não vejo consistência, eu vejo que aquilo foi uma coisa meio isolada, eu às vezes só salvo aquilo como uma referência, alguma coisa assim, mas eu não chego a seguir. Então acho que essa coisa de criar formatos é uma forma de você
Primeiro, dá uma ideia para a pessoa que acabou de te descobrir sobre o que você é, o que você faz, qual é o assunto que você aborda, qual é a sua diferenciação dentro daquele universo e por que ela começaria a seguir você, né? De tanta gente que ela vai se conectar ou de tanta coisa que ela vai consumir, por que ela intencionalmente pararia para querer saber um pouco mais de você? Eu ia falar de ti, aí eu mudei para você, porque é muito estranho falar ti, eu não tô acostumado a falar de ti. E aí, inclusive, um segundo passo, né, desse conselho, digamos, é que além de eu ficar brisando sobre formatos que podem ser muito meus, serem conectados a mim, sabe, ligados ao Thiago, eu também tentaria de alguma forma estabelecer um momento para isso ir ao ar. Então, da mesma forma que essa conversa aqui acontece segunda-feira, 8h08 da manhã, e isso é feito com, digamos, a intenção de não só facilitar o meu processo criativo e a minha organização nos bastidores, para eu saber quando é que as coisas têm que estar prontas, quando é que tem que estar editadas, etc., mas também para entrar na rotina das pessoas. Porque algumas pessoas já me contaram que às vezes se colocam no início da semana para escutar essa conversa, enquanto estão lavando louça ou enquanto estão criando alguma coisa. Então eu estou tentando de alguma forma, não só me conectar com as pessoas e entrar na semana delas de alguma forma, já que seres humanos tendem a se organizar com rituais mais semanais, digamos. É claro que vai ter alguém que vai olhar para o mês inteiro, etc., mas num nível mais, digamos, mais macro a gente olha por mês, mais micro a gente olha por um dia, só que a gente costuma olhar assim para a nossa semana, né? Como é que vai ser a semana seguinte? Então eu acredito que essa coisa de pertencer na semana da pessoa e te ajudar ao mesmo tempo a organizar o seu processo criativo e os rituais de criação da sua semana é uma coisa que pode ajudar muito. E só para enfatizar uma coisa, eu realmente acredito que principalmente no início, isso é muito legal, porque não tem quase ninguém prestando atenção no que você está fazendo. Sério, isso tem um valor tão grande. As pessoas querem fazer um sucesso tão rápido e às vezes eu não entendo, assim, porque elas vão perder tanto essa coisa do... Eu não vou nem entrar no assunto do sucesso rápido, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente já falou em outras trocas e é um assunto à parte. Mas esse momento de anonimato é excelente, sabe? Para você tentar experimentar as coisas sem passar muita vergonha. Tanto que hoje em dia eu admiro muito quem segue experimentando, apesar de já ter um grande alcance. Né? Porque se você já tem uma expectativa do que funciona, do que já foi validado, etc., você segue testando, cara, isso quer dizer que você é uma pessoa criativa que está tentando de fato ir se renovando. Você é uma pessoa que está tentando experimentar e seguir relevante de uma outra forma de expressão. Até porque eu acho que com o tempo a tendência é as pessoas meio que irem cansando às vezes de alguns formatos. Né? Alguns não tanto, eu acho que alguns são de fases, mas no geral, se você é uma pessoa que bomba por um formato, você depois de um tempo talvez precise se renovar, precise voltar a experimentar um pouquinho mais. Então ter essa prática de formatos novos, de pensar neles, de idealizar, eu acredito sinceramente que é um baita diferencial. Isso aqui tá parecendo um bolo de rolo, né? Isso aqui é feito de goiaba, acho que é por causa da cor desse vermelho aqui. E aí nesse processo de experimentação, eu não necessariamente me apegaria a mesmo que ele tenha dado super certo, assim. Acho que depende do meu nível de pressa, sabe? Eu acho que se eu visse que, esse formato funcionou muito bem, tá conseguindo atrair uma audiência que é realmente a segmentação que eu quero alcançar, sabe? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer. Eu acho que isso é, assim, maravilhoso quando a gente encontra essa interseção dessas coisas. Mas eu não sei se eu começaria só a fazer ele. Porque aí corre um grande risco, né? De eu ficar super famoso por aquele formato apenas, as pessoas só quererem consumir aquilo, e aí eventualmente elas cansarem e irem embora. Né? E eu fui conhecido só pelo cara daquele formato. Eu acho que eu tentaria de alguma forma diversificar. Eu acho que eu tentaria talvez continuar experimentando, mas mantendo aquele formato ali que eu sei que, entre aspas, deu certo uma vez por semana. Acho que depende do objetivo do Thiago do futuro, né? Não sei se seria igual ao meu do Tira do Papel hoje, mas assumindo que sim, eu acho que eu faria isso. Se eu estivesse falando de YouTube, né, que talvez eu tivesse uma frequência mais semanal, uma coisa assim, eu não sei se eu faria a mesma coisa. Hoje em dia, inclusive, da forma que eu penso em YouTube, é quase como se fosse um programa de TV, assim. Eu, pelo menos, penso no YouTube assim, é quase como se cada canal fosse um programa de TV. Acho que essa tem sido meio que a evolução do YouTube. Penso muito naquele Chicken Shop Date, sabe, da Amelia, que é maravilhoso. 10 anos, inclusive, de formato, nossa senhora. Inclusive, isso é uma característica interessante de formatos, né? Eu acho que quando o formato traz pessoas, tipo, entrevista de pessoas, ele já é naturalmente mais dinâmico do que o formato de uma pessoa só. Quando você está entrevistando alguém, conversando com alguém, isso já traz um senso de algo novo, de certa forma. E uma coisa que eu acredito que eu daria bastante prioridade também, principalmente nesse começo, né, onde eu ainda não tenho nada para testar e eu quero passar por um volume grande de ideias antes de começar a parte de execução, é tentar brisar novamente com inteligência artificial, porque eu acho que ela é uma ferramenta muito legal de ideação.
Se você junta uma série de referências de formatos e você começa a desconstruir o que você gostou, o que você não gostou, e etc., uma forma de você fazer isso e passar por um volume de ideias grandes é você jogar, digamos, a estrutura desses formatos com o ChatGPT ou um equivalente dele. Eu tenho feito isso, sim, por exemplo, eu sei que um formato que normalmente atrai a curiosidade das pessoas, atrai a minha curiosidade, é aquele formato onde vai aumentando assim os stakes, entre aspas, como se chama em inglês, né? Então a dificuldade, o nível vai subindo. Então, por exemplo, se você vê aquele programa chamado Hot Ones, que a galera vai comendo asinhas de frango, conforme o tempo passa, a asinha vai ficando cada vez mais apimentada. Então a pessoa que é entrevistada vai ficando cada vez mais vulnerável, ela vai se abrindo cada vez mais. Isso é um formato que deixa a pessoa curiosa de ver até o fim. Como é que a gente desconstrói essa estrutura? Como é que eu adapto ela para a minha realidade? Sabe que não necessariamente vai ser comer asinha de frango, mas pode ser uma outra coisa. O equivalente disso também são aqueles vídeos de, por exemplo, tem uma melancia, eu coloco um elástico ao redor da melancia e aí coloco 5 elásticos, 10 elásticos, 20 elásticos, com quantos elásticos a melancia vai explodir, né? Isso já é um exemplo de formato mais curto, né? de um vídeo mais curto. Mas o que eu entendi dessas duas estruturas? É que elas são similares. Conforme o tempo passa, tem alguma coisa acontecendo que está ficando mais interessante. Eu quero descobrir o que vai rolar. Como é que eu aplico isso para cá? Eu posso usar o ChatGPT ou posso chamar um monte de gente que eu curto trocar ideia para entender como é que isso funcionaria no meu universo. E isso é um exemplo de só um tipo de estrutura, né, de contação de histórias, né, de storytelling. Mas existem outras técnicas, existem outras coisas que a gente pode adaptar também que funciona. Recentemente eu também comecei a usar isso com ganchos, entre aspas, de início de vídeos, né? Muito recentemente, tá? Eu só fiz um vídeo experimentando com isso. Eu comecei a reparar que alguns ganchos que eu vejo pela internet são muito sensacionalistas, sabe? Muito exagerados, eu não gosto disso. Eu acho que para eu manter a minha essência de marca, é importante que eu não seja tão... não tenha essa abordagem meio clickbait, sabe? Eu acho que precisa gerar curiosidade, mas também que não seja uma coisa muito radical. E aí eu comecei a guardar umas referências que eu gostei disso e pedi para o ChatGPT identificar qual é o padrão que existe entre elas. Isso é uma coisa que eu podia fazer. Eu podia tentar olhar para elas e desmontar. Mas ter um assistente, né, uma pessoa que pode fazer isso comigo, digamos, é uma forma de me ajudar e também de tornar esse processo menos solitário. Eu acho que às vezes quando eu estou fazendo sozinho eu tenho uma tendência maior a procrastinar. Aí eu me distraio com outra coisa, tenho uma outra ideia, sabe? Então acho que ter isso como ferramenta é uma coisa muito boa. E eu gosto assim do quanto que inteligência artificial vai nos ajudar muito nesse sentido. Nessa fase de ideação que muitas vezes a gente não passa muito tempo, que a gente sente dificuldade, porque é meio desconfortável mesmo. Você não sabe que ideia você vai escolher, você não sabe se ela vai ser boa ou não, mas você quer que ela performe. É um período desconfortável que você precisa passar por muito volume de coisa e é ruim jogar ideia ruim pra fora, entre aspas, né? A gente sente que a gente não é uma pessoa criativa. Então ter essa inteligência que você pode meio que dirigir criativamente é uma forma de a gente tentar passar um pouquinho mais de tempo nessa fase desconfortável, eu acho que de uma forma mais confortável ou menos desconfortável. Então definitivamente isso é uma coisa que o Thiago do futuro vai escutar de mim como conselho, assim, já abrace logo inteligência artificial no processo de idealização dos seus formatos e realmente invista um tempo desproporcionalmente grande nisso, mesmo que as outras pessoas não estejam investindo. E aí agora eu vou botar um asterisco muito importante. Eu já comentei algumas vezes nessas conversas que a gente tem sobre como eu acredito que a indústria de grãos creator é diferente da galera que é só empresária e cria para a internet para vender. Eu digo que normalmente para a pessoa que é empresária e só quer a parte da venda pela criação, o conteúdo é basicamente o meio para ela arranjar alguma coisa. Para a pessoa que valoriza a criatividade, o conteúdo é o fim e o meio. Você tem o prazer de criar uma coisa que é maneira, você tem o prazer de criar alguma coisa que expressa quem você é, não é apenas uma ferramenta de venda. Embora também seja, claro, a sua forma de monetizar, isso vai estar linkado de alguma forma. Então, para quem cria, quem tem a pira criativa, o conteúdo é o fim e o meio. Para quem só quer vender coisas, ele é só um meio. E eu não julgo essa pessoa, tá? Eu acho que cada pessoa vai ter seus objetivos de acordo com seus valores, de acordo com o que quer tocar na vida. Eu só quero deixar essa distinção clara, não como se fosse uma coisa boa e má, mas uma questão muito pessoal e contextual. E é esse o asterisco que eu quero colocar, porque se eu fosse uma pessoa que não tá nem aí, talvez eu não usasse esse tempo para basicamente pegar formatos e pensar neles e desconstruir eles e tentar inventar algo novo. Se bobear, eu só usaria formatos validados. Eu olharia para o que já funciona na internet, faria leves adaptações, porque já vi que aquilo performa e vida que segue. Então, assim, eu não estou julgando essa pessoa que faz isso, não estou falando que ela é ruim ou pior do que eu,
Mas eu quero deixar claro que esse é um conselho que eu tô dando pro Thiago no futuro, porque eu conheço o Thiago. E o Thiago valoriza esse lance. É estranho falar em terceira pessoa. Mas ele valoriza esse lance de estar criando uma coisa original, que dá uma satisfação criativa para ele. Ao mesmo tempo, eu também sei que o Thiago é uma pessoa estratégica, né? Ele sabe que o conteúdo que ele cria, o que ele coloca no mundo é o fim e é o meio. Então, ele também, enquanto brainstorma esses formatos, tentaria responder certas perguntas sobre os resultados que ele chegou. Então, primeiro, será que esse formato que ele pensou traz um senso de diferenciação do que já existe pela internet? Segundo, ele consegue atrair uma galera que faz sentido atrair? Porque não adianta, né? Como eu comentei, eu acho que as audiências vão ser menores no futuro, eu acho que vai ser mais segmentado. Então eu quero deixar muito claro o meu posicionamento sobre o que eu não acredito, sobre o que eu acredito, com o que eu me conecto, com o que eu não me conecto. Acho que isso é muito importante. Acho que um exemplo bom, até atual, né, desse Thiago aqui do presente que te fala, que segue falando em terceira pessoa, é que volta e meia eu faço umas publicações que são frases mais, entre aspas, compartilháveis, assim. São frases que não necessariamente vai atrair uma galera que é interessada em criatividade. E aí eu sempre fico um pouco de receio de publicar isso. Eu fico assim, se eu for publicar algo assim, eu preciso falar sobre esse assunto que não seja só de uma forma de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tal. Eu preciso trazer algum tom de criatividade para isso. Então, muitas vezes eu brinco com poesia concreta, né? Que é aquele texto onde você brinca visualmente com a forma com que o texto é exposto. Eu tento colocar alguma camada criativa que diferencia a forma com que aquela frase está sendo exposta. Eu acho que isso é uma das formas de criar esse elemento de diferenciação para não atrair simplesmente qualquer pessoa. Então, acho que essas seriam duas perguntas que eu me faria, conforme eu estivesse brainstormando, conforme eu estivesse pensando que formatos é legal testar logo. Manter em mente, sabe, essa espécie de norte, conforme eu for experimentar. E realmente, sim, tentar pirar no começo, tentar me aproveitar do fato de que ninguém está me vendo e não simplesmente ficar, putz, que pena, não estou bombando rápido, etc. E aqui eu vou dar uma roubadinha, né? Mas é porque aqui eu caí em outro conselho que a gente já conversou sobre em outras conversas aqui, né? Que é o fato de que eu me colocaria em 10 anos. Eu não seria a pessoa que quer do nada bombar na internet. Não só porque eu acho que isso talvez dificulte o meu projeto ser sustentável a longo prazo, eu acho que isso é perigoso, mas também porque eu acho que você precisa construir uma espécie de maturidade assim, em relação a lidar com muita gente, sabe? Eu acho que até baseado numa coisa que eu ouvi num podcast recentemente sobre como, cara, quanto maior é a sua tribo, entre aspas, tipo, quanto mais gente te acompanha na internet, mais você tá meio que existindo numa realidade que é completamente contra a forma com que você evoluiu, evolutivamente falando, assim, a humanidade, né? A gente não tá acostumado a lidar com o julgamento de tanta gente assim. Não é uma coisa comum, não é uma coisa natural, a gente não evoluiu para isso. Então é uma coisa que a gente pode desenvolver, eu acho que o nosso software interno, né, pode ser, o sistema operacional pode ser atualizado, mas é uma coisa difícil, não é uma coisa assim tão tranquila de você do nada ir dar água pro vinho. Então com certeza essa visão de 10 anos, que foi uma coisa que me ajudou muito com tira do papel, né? De, opa, eu vou começar a criar as coisas, mesmo assim assumindo que elas não dariam certo em 5, em 7 anos, em 10 anos, eu quero fazer algo que me motive para criar e que eu tenha orgulho e que eu consiga tocar, porque no final o mais importante é que seja sustentável no longo prazo. E se eu não conseguir fazer essa coisa, se eu achar ela muito chata, nossa senhora, sabe, eu vou abandonar. Então, por que eu não tento pensar, já que eu tenho tanta liberdade agora nesse início, em uma coisa que flua muito bem para mim? E aí entenda qual é essa interseção que também flui bem para as outras pessoas, né? Porque se eu tentar partir desse lugar inicial, que é o que está fluindo bem para a galera, e depois tentar encaixar em mim, talvez seja um pouco mais difícil de eu achar um lugar que é genuinamente um lugar que eu me conecto. Talvez fique naquele meio termo, sabe? Que eu até gosto, né? E tá todo mundo gostando muito. Então, por que eu não vou pra cá? Eu acho que a maioria das pessoas vai pra esse caminho. E aí, uma dica extra, que vai, inclusive, ganhar um estilo de ilustração extra aqui, já que a gente tava fazendo um asterisco, né? É tentar criar algum tipo de senso de progresso para esse formato. Isso aqui é uma trapaça, talvez, não sei, porque eu estou dando mais de um conselho. Eu acho que ainda cabe, né, no conselho do formato. Então vamos dizer que ainda está válido isso aqui. Mas eu diria que era importante que, além das métricas, né, das redes sociais, assumindo que eu estou publicando isso nas redes sociais, eu gostaria de ter um outro senso de progresso. Seja, por exemplo, a minha oratória está melhorando. Então, do vídeo 1 até o vídeo 7, a minha oratória melhorou muito. A minha escrita está ficando mais concisa. Ou eu estou recebendo mais elogios qualitativos, independente da quantidade de curtidas, etc.,
pessoas que eu admiro estão me falando que eu estou melhor. Sabe? Pode ser qualquer coisa, assim. No caso do Chicken Shop Date, né, que é o exemplo que eu dei da Miriam, ela faz esse formato há 10 anos, onde ela entrevista, né, num shopping de, tipo um KFC da vida, é tipo um fast food, assim, da Inglaterra, que é um lugar que você nunca levaria alguém para um encontro. Ela faz encontros nesse lugar. E ela entrevista, hoje em dia, artistas famosíssimos, assim. Mas no começo ela focou muito em rappers, né, da Inglaterra e galera pequena, assim, etc. E conforme ela foi ficando mais famosinha, o formato foi ficando mais conhecido, a galera indicava um ou outro, ela foi conseguindo pessoas para entrevistar que eram mais famosas. Então ela tinha um senso de progresso ali, sabe? Antes eram pessoas não tão conhecidas e agora são pessoas super conhecidas. Então eu acho que além das métricas é muito interessante tentar pensar nisso também, sabe? Eu acho que o Thiago do futuro, eu diria para você tentar entender qual é o seu senso de construção de longo prazo. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu tô com dificuldade atualmente, sabia? Eu vou te contar isso, revelar isso, enquanto eu simplesmente agora desenho qualquer coisa que eu tô afim com esse pincel, porque eu descobri que é muito satisfatório desenhar coisas com pincel, tá? Então eu vou completamente ignorar o que a gente tá fazendo até agora e simplesmente ir pro pincel, porque de todas as coisas de cores vermelhas, foi o que eu mais me conectei, mais senti vontade de criar. Então, Rita, obrigado pelo seu conselho de experimentar com várias coisas diferentes. O pincel tá me chamando, então vamos para ele. Eu sinto que eu tenho tido dificuldade nessas nossas conversas aqui de criação e falação, de entender qual é o meu senso de progresso agora, sabe? Porque eu não tô conectando ele com métricas. Inclusive, o canal do YouTube é o lugar do Tira do Papel que eu vejo da forma mais experimental, assim. É uma coisa que eu ainda tô tentando encontrar qual é esse lugar, como é que ele pode existir, será que ele pode existir, né? E no início desse formato, eu estava muito empolgado com o senso de progresso que eu estava sentindo. Se você olha para o primeiro podcast visual, né, digamos que é como eu tenho chamado essas conversas, a qualidade de som, a qualidade de tudo, assim, eu diria que está pior do que essa conversa que a gente está tendo. Eu lembro que no primeiro vídeo a câmera de cima ficava tremendo muito, porque ela estava conectada na mesa, e aí conforme eu desenhava, eu tremia. Aí eu pensava, beleza, para o próximo vídeo eu preciso melhorar isso. Então eu fui meio que tentando fazer isso, sabe? Como é que eu melhoro de um vídeo para o outro? E aí agora eu cheguei numa espécie de platô, onde eu sei que eu não quero muito melhorar essa parte da produção, e aí agora eu tô sentindo um pouco de dificuldade para entender como é que eu movo isso para frente, tendo um estímulo que de fato assim me move muito, sabe? E que me dá um senso de progresso. Eu tô com dificuldade de fazer isso. E qual é a consequência, né? Junta isso com semanas mais ocupadas, eu tô conseguindo ser consistente, eu tô conseguindo colocar essas conversas no ar semanalmente, mas eu tô começando a dar uma balançadinha. Eu tô começando a entrar naquele momento em que eu tenho que pensar assim, tá, o que tá rolando, como é que eu posso reajustar isso? Porque se eu quero que esse projeto seja um projeto infinito, se fizer sentido, né, que ele continue sendo um projeto infinito, como é que eu posso manter ele de uma forma que ele é mais fácil de fazer? E eu acho que esse é um questionamento que às vezes as pessoas não se fazem quando se trata de criação pela internet, porque elas pensam, não, isso aqui é uma coisa que é difícil mesmo, tem que ser difícil, e é trabalho, etc. Só que eu acredito que a gente também pode tentar pensar qual é a forma mais divertida de fazer uma parada que às vezes é difícil, ou alguma parada que às vezes é chata. Eu realmente acho que existem várias formas de fazer a mesma coisa, e se a gente não tentar encontrar qual é essa forma que tem menos atrito, a gente nunca vai. Mas a gente tentar, muitas vezes a gente pode deixar um processo que tem um pouco de resistência muito mais fluido. E uma coisa que eu já reparei, por exemplo, é que se eu tenho um tema definido, fica muito mais fácil para mim. Tudo fica mais fácil. É quase como se eu conseguisse, assim, tirar um peso gigante das minhas costas. Então tem um lado meu que fica assim, será que é melhor eu decidir já logo os próximos 50 temas e não focar nos temas, focar só na qualidade da conversa, sabe? Ou no grau de interatividade ou em outros aspectos dela, que aí eu vou conseguir me manter motivado. Então são questionamentos que tem rolado aqui para te mostrar que não é uma coisa que eu tô falando de um lugar de nossa senhora, eu domino isso aqui. Não, eu acho que essa coisa dos formatos e questionamentos de como é que eles fluem é muito importante a gente estar sempre ajustando. Inclusive seria estranho se a gente não ajustasse, né? Que a única constante na vida é a mudança. Então por que um projeto que está conectado na nossa rotina, que sofre mudanças, seguiria o mesmo para sempre? O estranho é não ajustar. Estou gostando muito, inclusive, dessa ilustre aqui que eu estou fazendo. Uma perna gigantesca, assim. Eu vou botar, acho que uns pezinhos aqui, assim, um do lado do outro. Gostei disso aqui. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Gostei desse trocadilho. Dá para aproveitar ele de uma forma mais legal, talvez, em outro momento.
Esse é o trocadilho que eu coloco na gaveta, assim, para um momento em que ele pode ser coerente, sabe? Mas eu não vou achar esse momento. E aí quando ele chega, é tão bom. Porque o trocadilho continua sendo ruim, mas ele pelo menos fica... Não sei, ele chega num momento melhor, né? Fazer uns bracinhos aqui também. Não adianta, eu tô apaixonado agora por esses pincéis. Eu nem sei se eu uso eles da forma certa, eu não sei se eu uso a tinta da forma certa, eu não coloquei nem água na tinta. Isso é uma tinta acrílica. Mas eu não sei a teoria, né? Eu te disse, eu não sei pintar. A gente usa esse espaço aqui para experimentar. A gente usa esse espaço aqui, que é um espaço seguro de criação, para jogar ideias para fora sem ficar julgando. Sempre posso julgar depois. Inclusive, esse é o momento em que eu reparei que se eu quiser, eu posso conectar essas duas coisas, né? Eu posso meio que fazer um ser assim, que tem alguma coisa saindo da cabeça, e aí aqui tem alguma coisa, né? Tipo, talvez o olho dele, não sei. Será que vai ficar menos fofinho e mais nojento se eu fizer isso? Só existe uma forma de descobrir, colocando esse olho aqui. Vamos ver como é que ele fica. E agora eu te devolvo essa pergunta. O que você acha que você aconselharia para você do futuro? Se você soubesse que essa pessoa simplesmente seria esquecida e ela tivesse que recomeçar do zero a criar pela internet, o que você acha que você pediria para ela priorizar? Claro que ela poderia te ignorar, né? Tô assumindo aqui que o Thiago do futuro vai me escutar, mas se bobear ele não vai não. Se bobear o Thiago do futuro vai pensar, eu não vou fazer isso nunca. E eu escutei essa outra pessoa dar esse outro conselho aqui que eu acho que é melhor. Afinal, existem 10 milhões de formas, né, de você chegar no mesmo resultado que você quer. É uma questão de entender qual que você vai priorizar. Essa é a minha resposta pra mim mesmo. Então tô curioso pra saber qual é a sua. No final eu decidi só fazer uma bolinha aqui, porque eu achei que o olho ia ficar meio feio. E eu queria te fazer um convite também. Queria te fazer um convite para você que ficou aqui até o final e que eu acredito que se interessa por processos criativos, se interessa por destravar sua criatividade ou desenvolver o seu próprio estilo criativo. Considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Ele é o meu curso de criatividade, onde eu te mostro como é que você pode inserir o hábito criativo na rotina, mesmo que tenha muito tempo que você não cria, ou se você for aquela pessoa que cria muito no trabalho, mas na hora de criar para você mesmo você sente dificuldade. Você vai conhecer as minhas técnicas favoritas de criação ali dentro e também todo mês a gente tem uma troca que se chama Plantões Criativos, que é um espaço seguro maravilhoso para a gente trocar ideias sobre os seus projetos, para você tirar dúvidas do curso, para você comemorar o que aconteceu ou trazer algum desafio que você está passando. É um espaço maravilhoso e é uma coisa que me dá muito orgulho de dizer que eu criei, que tem muitas pessoas ali com valores alinhados com o Tira do Papel. Então, se você acha que os seus valores são muito alinhados com os meus, eu acho que você vai gostar muito do pessoal que está ali dentro dessa troca. Então, considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário com o PIN. E como você sabe, toda segunda-feira, 8h08 da manhã, a gente está aqui para bater esse papo. Vou aqui, inclusive, desenhar esse 8h08 para enfatizar isso. Meio metalinguístico, né? Eu falei sobre essa criação de ritual na rotina das pessoas, na minha rotina, e agora eu estou enfatizando nesse momento em que o ritual acontece. Toda segunda-feira, 8h08, estamos aqui para trocar uma ideiazinha, para você ter um momento mais criativo na sua rotina, para já começar a semana, né? Com um pouquinho mais de inspiração. Então vai ser um prazer ver você semana que vem. Até lá!